Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Paulo Estevão é secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do Governo dos Açores, é também secretário-geral do PPM. Paulo Estevão é hoje o colunista do Dia. Escreve no Observador um artigo intitulado Trump e a inquietante fragilidade de Portugal no Atlântico. É um artigo em que desafia Portugal a olhar de outra forma para os arquipélagos atlânticos, nomeadamente para os Açores. Diz mesmo que na nova ordem mundial as velhas fronteiras não são imutáveis. Paulo Estevão, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco aqui na Rádio Observador. Por que razão Portugal deveria estar preocupado com as ambições de Trump de aumentar o território atlântico? Bem, da nossa parte, a minha preocupação é que há neste momento aqui um conjunto de recursos absolutamente insuficiente da parte do país para uma zona económica exclusiva tão grande. É preciso ter em conta que grande parte da zona económica exclusiva nacional está ao largo dos Açores, portanto é a zona dos Açores, e está bastante desprotegida, quer do ponto de vista militar, quer também do ponto de vista económico, porque também a região autónoma dos Açores, evidentemente que precisa de um conjunto de recursos mais substancial. E também para a própria presença do Estado. Como se sabe, a Constituição estabelece o que é que são competências da região autónoma dos Açores e o que é que são competências do conjunto do país, como, por exemplo, a área da justiça, ou a área da segurança, ou a área da defesa, que são da responsabilidade exclusiva do Estado, e em que o Estado tem muitas das suas infraestruturas, como escrevo no artigo, em ruínas ou também com um conjunto de meios humanos muito insuficiente. E por isso há uma certa desproteção em relação ao papel geopolítico que os Açores têm, que é um papel muito significativo para o nosso país, mas que da parte do país não há uma aposta significativa na região autónoma dos Açores e, portanto, isso significa uma vulnerabilidade para o país ter uma região em que a presença do Estado é frágil, e em que a região autónoma dos Açores também começa a ter dificuldades para poder enfrentar o conjunto muito crescente de despesas, nomeadamente, por exemplo, na área da saúde ou da educação, em que começa a ser difícil fazer face, tendo em conta que nos encontramos no extremo ocidente dos Açores, a 2.000 km de Lisboa, e tudo o que isso significa em termos de dispersão territorial também das 9 ilhas e, portanto, a duplicação, triplicação de infraestruturas que é necessário realizar. Começamos a ter muitas dificuldades em fazer face a um conjunto de responsabilidades muito grandes com meios financeiros que não são compatíveis com as responsabilidades que temos. E considera que os Açores, então, são alvo de interesse por parte dos Estados Unidos? Nós não sabemos, nós temos a certeza absoluta que há interesse, como refiro no artigo. Esta é a representação, os Estados Unidos têm aqui a representação diplomática mais antiga do mundo em permanência, que data de 1795, o Consulado dos Estados Unidos nos Açores. Nós temos aqui uma base militar norte-americana que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, que permanece com um interesse significativo dos Estados Unidos em manter aqui a sua presença militar, e também temos a circunstância de a maior parte da população açoriana, com ascendência açoriana, viver neste momento nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no censo de 2020, 1.450.000 pessoas referenciaram sua ascendência açoriana e, portanto, portuguesa. Mas grande parte, uma maioria muito significativa desta população de ascendência portuguesa que vive nos Estados Unidos, deste quase 1,5 milhão de pessoas, é açoriana, o que significa que vivem nos Estados Unidos 4 vezes mais açorianos do que aqui no território da região autónoma dos Açores. Mas
Trump não anunciou aqui não declarou nenhuma intenção com os Açores. Portugal deve fazer alguma coisa nesta altura, mesmo pensando nesse cenário de que pode haver esse interesse, ou de pode Trump, entretanto, avançar com esse interesse, ou os Estados Unidos avançarem, mesmo que não seja no imediato, num futuro mais longínquo, com essa intenção. Portugal deve fazer alguma coisa no imediato? Há algum trabalho de urgência que veja que Portugal deve fazer? Sim, o presidente Donald Trump já referenciou as zonas de interesse, e aquilo que é mais, neste momento, o que é mais evidente é o interesse que tem sobre a Groenlândia, e, portanto, que é uma região também autónoma da Dinamarca, um país da NATO, com 57 mil habitantes. Portanto, aqui há também com uma base norte-americana, e aqui há um interesse evidente desta administração do ponto de vista da expansão territorial. E sobre isso não há muitas dúvidas. Já tinha feito declarações enquanto era candidato presidencial, e já acabou de as fazer agora também, no exercício do cargo de Presidente dos Estados Unidos. Em relação aos Açores, o que não há nenhuma declaração expansionista neste momento. O que eu alerto no artigo é para a necessidade de Portugal de se fortalecer a sua posição no Atlântico, ou seja, tenho consciência da fragilidade da nossa presença militar, por exemplo, com muito poucos meios navais e aéreos, da nossa fragilidade também da nossa posição do ponto de vista económico. Evidentemente, uma fragilidade militar implica que alguém possa dizer no futuro que nós não estamos a manter seguro uma posição geoestratégica tão importante, e, portanto, o que podem dizer é a insuficiência e a incapacidade do nosso país para ter aqui uma presença militar forte, no sentido de preservar a própria segurança dos Estados Unidos e dos países da NATO. Portanto, é necessário um investimento do ponto de vista da nossa estrutura militar muito mais forte aqui na região, e também do ponto de vista económico, porque obviamente, evidentemente, estas populações estão, e neste momento a nossa estrutura do ponto de vista administrativo está a sofrer porções muito significativas pelo aumento de despesas, até porque, vou dar-lhe um exemplo, é cada vez mais difícil trazer para a região autónoma dos Açores médicos ou professores, porque há uma necessidade muito grande no território continental, e, portanto, isso significa que é muito mais difícil para trazer para uma região ultraperiférica esse tipo de recursos humanos, médicos, pessoas, mas podia falar de outras profissões. O que escreve no seu artigo, no final, ainda estamos a tempo, mas não nos resta muito mais tempo e detalha estas medidas. Sim, temos mesmo que é preciso perceber que nós aqui temos que fazer um esforço suplementar para conseguir atrair esse conjunto de recursos que precisamos para que a posição do país seja mais forte. Portanto, da minha parte, existe esta preocupação em tornar a nossa posição mais forte no Atlântico. E detalha essa preocupação neste artigo intitulado Trump e a inquietante fragilidade de Portugal no Atlântico. Paulo Estevão é secretário-geral do PPM, e por ser tema, claro, que marca a atualidade, é também imperativo questioná-lo sobre as presidenciais. O PPM foi o primeiro partido político a anunciar o apoio a uma eventual candidatura de Henrique Gouveia e Melo. Queria perceber consigo se o partido chegou a conversar com o Almirante sobre este apoio. Não, da nossa parte o que acontece é que o partido considera que neste momento o Almirante reúne as condições, o Almirante Gouveia e Melo, reúne as condições para o exercício de Estado como nós o vemos, ou seja, com independência, com isenção, com uma capacidade também de poder, neste momento da vida política portuguesa, em que existe uma grande desintegração do sistema político, do ponto de vista do sistema parlamentar, ou seja, não há maiorias absolutas e há quedas de governo sucessivas, quer no conjunto do país, na República, quer também nas regiões autónomas, temos eleições sucessivas e temos uma instabilidade muito presente no nosso sistema político, quer a nível das regiões autónomas, quer a nível do conjunto do país. Nós o que consideramos é que neste momento temos que ter um chefe de Estado que faça que tenha esta capacidade, esta isenção, um peso político específico, independente de qualquer partido, e, portanto, com um prestígio que lhe permita, de facto, poder exercer as funções de chefe de Estado. Mas, portanto, não houve nenhum tipo de conversa, não houve nenhum tipo de mensagem trocada entre o partido e Henrique Gouveia e Melo? É apenas um apoio declarado a uma eventual candidatura? Exatamente, ou seja, da nossa parte ele corresponde ao perfil que nós consideramos adequado. Evidentemente que o Almirante Gouveia e Melo
tem depois, vai decidir se vai candidatar-se ou não, irá decidir também aquela que será a organização, até para a recolha das assinaturas, o esforço de implantação a nível nacional, porque uma candidatura presencial significa também um esforço bastante significativo. E depois, ao longo destes meses, para estar presente no conjunto do território e depois organizar, e ter uma estrutura relativamente complexa, e, portanto, da nossa parte não há qualquer tipo de interferência, e também em relação à mensagem do Almirante Gouveia Melo e em relação ao seu próprio timing. Decidirá quando bem entender, se decidir mais tarde, obviamente é uma escolha por parte do Almirante Gouveia Melo, e nós compreendemos, até porque neste momento as sondagens são favoráveis. E, portanto, não necessita de estar no desgaste político que já está presente, até porque os seus principais adversários, aqueles que são os adversários, quer escolhas associadas ao Partido Socialista, quer ao PSD, também ainda não o fizeram. Portanto, não há nenhuma razão, ou nenhuma razão inteligente para avançar antes. Só uma pergunta muito rápida, que o nosso tempo está a chegar ao fim. Este apoio, de alguma forma, tem provocado algum mal-estar na relação com o PSD, estando o PPM a integrar o Governo Regional dos Açores, em coligação, claro? Não, da nossa parte, as presidenciais não fazem parte do acordo político que temos neste momento. Temos o acordo político para o conjunto da República, para a Assembleia da República e, portanto, para aquelas que são as questões nacionais a esse nível, das legislativas nacionais, e também temos um acordo nas legislativas da região autónoma dos Açores, e integramos o Governo dos Açores. Mas na região autónoma dos Açores, e no que diz respeito também às presidenciais, não estão fora do acordo. As europeias estão, também integramos o acordo da AD a nível das eleições europeias e, portanto, do Parlamento Europeu, mas especificamente as eleições da região autónoma da Madeira e as presidenciais não há nenhum acordo a esse nível, no que diz respeito a estas duas eleições. Paulo Estevão, muito obrigado por ter estado hoje no Colunista do Dia, Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do Governo dos Açores, é também Secretário-Geral do PPM. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.